Sejam todos muito bem-vindos para a nossa Terça Teológica, esse nosso momento tão especial. Você é muito bem-vindo para estar conosco, para conversarmos mais uma vez a respeito da Palavra de Deus, em uma série, uma sequência biográfica, histórica, em que estamos conversando, terça após terça, sobre uma biografia dos apóstolos de Jesus, dos 12 homens chamados pessoalmente por Cristo, que caminharam com ele durante o seu ministério terreno, de pouco mais de 3 anos, fazendo curas, libertações, evangelismo, levando salvação para as pessoas da sua época. E hoje, nessa nossa aula, você é meu convidado para, juntamente comigo e com todos que estão aqui nos acompanhando nessa aula, acompanharmos e conversarmos um pouquinho sobre um apóstolo bastante controverso, um apóstolo sobre o qual repairam muitas e muitas injustiças históricas a respeito do nome dele, e queira Deus que a gente consiga, em nossa conversa, repararmos um pouquinho das injustiças que tem sobre a vida desse homem. Uma fala que Jesus disse a respeito dele, que está narrada no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 27, marcou para sempre a história desse apóstolo. De qual apóstolo eu estou falando? Estou falando de Tomé. A frase que Jesus disse a ele, quando apareceu pela segunda vez aos apóstolos reunidos em Jerusalém, com muito medo de serem mortos por conta da grande perseguição que eles sofriam. Jesus disse a ele, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. A partir desse discurso, Tomé recebeu o apelido ou alcunha, nada justa, convenhamos aqui, de ser incrédulo, de ser o apóstolo mais incrédulo, virando inclusive bordão, jargão em nossa sociedade, que a gente diz, né, que eu só acredito vendo. Eu tenho uma fé igual a de Tomé. Se eu não vir com meus olhos, eu não vou acreditar. Eu só acredito vendo. Mas é muita injustiça que foi cometida a respeito desse apóstolo. Ele recebeu essa fama e é claro que em nossa aula essa fama não vai ser extinta dele, nem é esse o propósito. Mas é importante que todos nós conheçamos a vida, a obra de Tomé e principalmente o legado deixado por Tomé, o final da vida desse homem fala muito a respeito dele. Então, com Bíblia na mão, papel e caneta para anotações, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nesse estudo. Acompanha com a gente essa aula biográfica a respeito de Tomé. Tomé que nos traz muitas riquezas para a gente compreender hoje. O nome Tomé é um nome hebraico. O mesmo nome foi dado para ele na cultura grega, que é Dídimo, como veremos daqui a pouco. E Tomé, ele tem uma característica que já de pronto deve ficar destacada em nossa aula. Tomé era um homem aguerrido. Muito se parecia com Pedro nesse sentido. Tomé, o que tinha que falar, ele falava, o que tinha que perguntar, ele perguntava. Tomé, embora não tivesse a precedência, pois não era um dos mais velhos entre os apóstolos, quando pairava o silêncio, ou quando uma situação ficava constrangedora, ele não pensava 2 vezes. Tomé levantava a voz e perguntava, exclamava, se posicionava diante das circunstâncias. É interessante que a mesma fala de Jesus que gerou para ele essa circunstância tão negativa, que deixou essa fama de que Tomé fosse um incrédulo, na mesma fala encontramos uma declaração fenomenal de Tomé. Uma declaração em que esse homem, ele diz exatamente o tamanho da fé dele, ele diz o tamanho daquilo que ele acreditava. E Tomé, nesse discurso, nessa declaração, ele vai dizer que Deus era o Deus da vida dele. Ele vai fazer uma declaração assim, Senhor meu e Deus meu.
diante daquela admoestação, daquela exortação que ele recebeu de Jesus, dizendo a ele para ele não ser incrédulo, mas crente. Tomé é um homem digno de exemplo. Muitos e muitos ensinamentos ele tem a trazer para a nossa vida a respeito de como nos posicionarmos com relação à fé cristã. Pouca coisa se fala dele na palavra de Deus. Em sua grande maioria estão lá no Evangelho de João. João foi quem dedicou um bom tempo a falar a respeito de Tomé. Isso nos dá algumas pistas, principalmente que João e Tomé, eles tinham uma proximidade. Eles eram pessoas que andavam juntas e muito possivelmente cresceram juntos e tinham uma idade muito próxima um do outro. João, o apóstolo do amor, ele vai falar desse rapaz com carinho muito grande, como nós veremos à medida que conversarmos aqui a respeito da vida e da obra desse homem. Tomé é um nome hebraico, mas na verdade não é bem um nome, não é bem um substantivo. Tomé é um nome hebraico que significa gêmeo. O correspondente grego para essa palavra é Dídimo, e ele recebeu tanto um quanto o outro nome. Mas, na verdade, o nome de batismo de Tomé não era Tomé nem Dídimo. Esses dois nomes ele recebeu têm o mesmo significado, que é gêmeo, um no hebraico, outro no grego, no caso, o Dídimo. O que isso, então, nos leva a acreditar? Que Tomé era gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea. Pelos indícios históricos que temos, ele é o único caso, não só entre os apóstolos, como a maioria das pessoas no período ali de que Jesus estava entre nós. Olhando os textos de João, capítulo 11, 24 ou 21, nós veremos essa tratativa com relação a Tomé, com relação à forma de tratá-lo pelo nome que ele tinha. Só para você acompanhar, João capítulo 11, lá no versículo 16, vai dizer que Tomé, também chamado Dídimo, tomou a palavra e disse algo extremamente corajoso. Jesus estava dizendo que ia voltar para Jerusalém. Jerusalém que já havia rejeitado e ameaçado ele de morte. Mas Jesus disse aos seus apóstolos: voltaremos para Jerusalém. Todos os 11 refutaram. Todos os 11 negaram, não queriam voltar. Ao perceber isso, Tomé, ou Dídimo, ele se levanta entre aqueles homens e diz: vamos sim para Jerusalém para morrer com ele. Ou ele estava sendo irônico, ou ele estava sendo sincero. Os demais relatos a respeito da vida dele demonstram uma sinceridade e não uma ironia por parte desse homem. Pois bem, Tomé, o nome de batismo dele era Judas. E aí, se você é perspicaz e já percebeu esse detalhe, com Tomé forma-se 3 Judas dentre os apóstolos de Jesus. Judas Iscariotes, aquele que o traiu, Judas Tadeu ou Lebeu, lembra? Neto de Salomé e Zebedeu, filho de Tiago Maior, e também Judas Tomé. Foi assim que ele foi reconhecido na história da igreja, embora nos evangelhos ele seja tratado por Tomé ou Dídimo, ambas as palavras significando gêmeo. Isso estimulou as pesquisas e muita gente, muitos historiadores foram atrás para descobrir quem é esse irmão gêmeo ou irmã gêmea de Judas Tomé, já que não se fala nada dele ou dela nas Escrituras. E Eusébio de Cesareia foi quem dedicou maior tempo a essa pesquisa, a essa busca, e eles chegaram à conclusão que muito provavelmente ele tinha uma irmã gêmea por nome Lídia. O que sabemos de Lídia? Absolutamente nada, exceto muitas lendas que contaram a respeito disso, mas lendas não é o que vem ao caso aqui no nosso estudo. O que você precisa saber é que Judas Tomé, também conhecido como Dídimo, ele era gêmeo, era muito querido de João, era muito parecido com Simão Pedro, no aspecto de
tomar a palavra, de tomar uma definição e de se posicionar diante das circunstâncias. Só por isso, nós já temos aqui um legado importante, um paradigma a ser seguido com relação aos exemplos que esse homem deixou. Sermos amorosos, sermos pessoas dedicadas e carinhosas, não só com a obra de Deus, mas com as pessoas em nossa volta, mas também sermos aguerridos e tomarmos posição diante daquelas situações que enfrentamos em nossa sociedade. Nunca como nessa época, a sociedade exige cristãos que se posicionam, cristãos que tomam uma atitude. Judas Tomé, ou Judas Dídimo, o nosso personagem, para aprendermos e para sermos alimentados por Deus com os exemplos que esse homem deixou em vida. Eu disse que ele era muito próximo de João e, consequentemente, de Tiago maior, já que eles tinham essa proximidade. Pelos relatos do Evangelho, a profissão de Tomé era a profissão mais comum entre os apóstolos, ou seja, ele era pescador. Estima-se que dos 12, pelo menos 7 deles tinham essa profissão. Era a profissão mais rentável, a profissão mais em moda, especificamente na Galileia, que era a região em que eles viviam, e ele era muito amigo de João, consequentemente de Tiago e também de Pedro e André, outros apóstolos chamados por Jesus. Por quê? Pedro e André eram irmãos, Tiago e João, por sua vez, também eram irmãos, e todos eles eram sócios ali na pescaria, servindo, no caso, a Zebedeu, que era o pai de Tiago e João. Por conta disso, nós podemos, com razoável segurança, afirmar que Tomé também era pescador. E por conta disso, dali ele tirava o seu ganha-pão, dali ele teve oportunidade de conviver com esses homens que eram próximos ou parentes de Jesus. Qual a conclusão meio que natural que tiramos dessa informação? É que Jesus cresceu em meio a esses homens. Esses homens conheceram a Jesus pessoalmente e Jesus também os conheceu. Eles se relacionaram. E olha que interessante, Tomé recebeu indevidamente a fama de ser incrédulo, a fama de não crer em Jesus, mesmo diante de tantas provas que ele teve diante de si. Mas será que isso é verdade? O que nós sabemos com certeza é que Tomé era um homem que tinha um caráter muito interessante. Por isso, eu gosto de compará-lo àquele personagem Coragem, que eles chamam de o cão covarde, que de covarde não tem nada, porque ao final ele sempre salva a mocinha do filme, que no caso é uma senhora, mesmo sendo escorraçado pelo marido daquela senhora. Tomé foi tido como um homem pessimista, que diante das circunstâncias sempre colocava um percalço. Parece que sempre ia dar errado, ó síndrome de Hard, ó dia, ó azar. Mas Tomé não foi assim. Foi dado a Tomé a fama de incrédulo, de um homem que não cria em Jesus, mesmo sendo chamado por ele, mesmo crescendo com ele, mesmo vendo tudo que ele fez enquanto estava ali com eles na terra. Pessimismo e incredulidade, duas famas indevidas atribuídas a Tomé. Mas, na verdade, Tomé foi um homem altruísta, um homem de valores que não eram negociáveis. Diante de situações difíceis, Tomé se posicionava como no exemplo da ida para Jerusalém, ou da última ida para Jerusalém, quando sabiam que Jesus seria preso, humilhado e morto. Tomé se posicionou, vamos também com ele. Em outra circunstância, Tomé, ele vai aparecer também o seu altruísmo, ele vai ser claramente demonstrado. Em dado momento, lá em João, capítulo 14, no versículo 5, Jesus está dizendo para todos eles, numa despedida, que ele vai para o céu, ele vai preparar um lugar, vai mandar o Espírito Santo Consolador para que a gente não se sinta triste ou não se sinta órfão. Enquanto Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai, Tomé, ele toma a palavra. Não era a vez dele, ele não era precedente entre os outros, ele era mais jovem.
No entanto, diante do silêncio, diante da situação, que todos ficaram pasmados ali, Tomé toma a palavra. E ele vem para Jesus e fala assim: Jesus, para onde o Senhor vai? Se nós não sabemos o caminho, Jesus, ensina-nos o caminho para onde o Senhor vai, para que a gente vá também. Tudo bem que é uma ignorância teológica dele, mas entendendo o significado disso, Tomé é extremamente sincero, altruísta, um homem de uma coragem indomável. O que ele está dizendo? Jesus, o Senhor está indo para o céu, mas não estamos entendendo, não está fazendo sentido isso para a gente. O Senhor está indo preparar lugar, vai mandar o Espírito Santo. Na boa, eu e esses outros homens não estamos entendendo. Então, Jesus, me mostra o caminho, me ensina o caminho. E Jesus, com muita ternura, olhando para esse homem, também para os seus demais apóstolos que estavam com ele. Eles estavam ali em 12, 13 com Jesus, no caso. Em João capítulo 14, versículo 6, encontramos o versículo extremamente conhecido e comentado por todos. Jesus respondeu para ele: Tomé e demais apóstolos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A dúvida de Tomé é a dúvida que todos nós deveríamos ter e devemos ter hoje em dia também. E perguntar não ofende. Quem pergunta quer resposta. E Deus é grandioso não só em perdoar, mas grandioso em responder às nossas indagações. As nossas dúvidas só se tornam um problema quando nós as represamos em nós. Nossas dúvidas e indagações se tornam um problema quando nós não expomos, não falamos, não colocamos isso para fora. Tomé é um grande exemplo nisso também. Se tinha dúvida, perguntava. Se tinha certeza, se posicionava. Ele não era pessimista, ele não era incrédulo. Em dado sentido, não. Mas ele era altruísta, apegado aos valores. E tinha uma coragem destacada, uma coragem indomável, que vai chamar a sua atenção, tenho certeza, à medida que aprofundarmos um pouquinho mais, conversando sobre a vida desse apóstolo tão especial dentre os 12 homens que seguiam a Jesus. Para todo mundo, Tomé foi incrédulo. E todo mundo tem essa brincadeira, como eu disse lá no começo, que eu só acredito vendo, atribuindo a ele essa frase. Mas vamos corrigir esse evento histórico. Não é que Tomé era incrédulo, ou melhor, que só Tomé fosse incrédulo. Todos os apóstolos de Jesus, sob determinada ordem, eles eram incrédulos. Eles acreditavam em Jesus como Messias, ungido para ser rei sobre Israel. Achavam que Jesus viria, reinaria a partir do templo e dominaria, espantando ali da Judéia, da Palestina, todos aqueles inimigos, o exército romano, acabaria com as cobranças de impostos, que Jesus seria um rei, humanamente falando. Isso eles acreditavam, isso eles esperavam. João e Tiago chegaram a pedir a Jesus para um sentar à direita e outro à esquerda. Salomé também fez esse pedido para Jesus em dado momento, mostrando que os filhos estavam apenas copiando a fala da própria mãe. Eles acreditavam que ele seria rei, e Tomé, ele fazia parte desse pacote. Mas entenda o que eu vou dizer para você. Nenhum deles cria verdadeiramente em Jesus Deus, que Jesus fosse divino. É óbvio, gente, é fruto de uma cultura, de uma cosmovisão judaica arraigada no coração desses homens. Eles tinham dificuldade em entender que aquele homem de dores, de fome, de sono, de calor e de frio, aquele homem que chorava, há pouquíssimo tempo ele foi no velório de Lázaro, no capítulo 11 de João, e ele chorou. Para eles era impossível aceitar que aquele homem de emoções, aquele homem que comia e que bebia, que era acusado, que ele fosse Deus. Mas isso era para todos. Então, se você disser Tomé era incrédulo, você está correto. Mas a sua correção histórica tem que dizer que os 12 apóstolos eram incrédulos. E não só Tomé.
Quando eu digo, eu quero ver para crer, se eu falar que eu quero ver para crer como os demais apóstolos, eu estou correto. Se eu disser como Tomé, eu não estou correto. Eu preciso corrigir isso na história. Por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 11, tem uma fala muito interessante. Diz assim: e ouvindo eles que vivia, no caso, os apóstolos ouvindo que Jesus havia ressuscitado e tinha sido visto pelas mulheres, o versículo diz, eles não o creram. Como assim não creram? Simplesmente não acreditaram naquilo. Embora estava profetizado nas Escrituras, embora Jesus falou tanto disso com eles, inclusive 2, 3 dias antes de acontecer, e mesmo assim eles não creram. Eles quem? Os apóstolos. Todos eles, inclusive Tomé. Em Lucas 24, 11, o relato também do Evangelho que fala da morte e ressurreição de Jesus, diz assim, que pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres. As mulheres vieram e disseram a eles, olha, o mestre ressuscitou. E eles chamaram as mulheres de loucas. Pareciam que elas estavam delirando. E o final do versículo diz, eles não lhes deram crédito. Eles não acreditavam. Para eles, Jesus morreu naquela cruz na sexta-feira. As esperanças se acabaram. O rei que eles esperavam governar na Palestina não ia mais, porque ele havia sido morto. Mas a profecia dizia que ele era Deus, que ele era rei, que ele era sacerdote. E, no entanto, eles não acreditaram nisso. Marcos 16, 13 também tem uma informação muito interessante, os quais foram anunciá-la aos outros, mas nem a estes deram crédito. Quanto mais falavam isso de Jesus, mais eles não acreditavam. Todo tempo nós devemos entender que as pessoas daquela época, eles não tinham lá uma fé tão verdadeira assim em Jesus. Pelo menos em sua divindade. Marcos 16, 14 vai dizer no mesmo sentido, e Lucas 24, 37, encerrando ali a narrativa a respeito da ressurreição de Jesus, nos dá também uma riqueza de detalhes para mostrar isso para todos nós. Queridos, creiam. Os apóstolos, os 12, eles tinham dificuldades na sua fé. Eles tinham dúvidas. Eles vacilavam, eles balançavam em suas crenças. Acredite, quando nós passamos por situações semelhantes, nós não estamos sozinhos. Na história, temos relatos de tantos que passaram por essas dúvidas. O problema nunca esteve em duvidar. O problema esteve em ter certeza, em se orgulhar, em achar que somos donos da verdade. Quem tem dúvida, busca a resposta. Quem tem certeza, crava isso diante das pessoas. Que em nossa vida de fé, a gente aprenda com Tomé, a gente aprenda com os apóstolos, que batendo as dúvidas, as dificuldades na vida, a gente possa recorrer a quem pode nos responder verdadeiramente aquela demanda em nosso coração. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 36 ao 43, fecha de vez essa dúvida e esse assunto para todos nós. Ali, Lucas está contando o relato da aparição de Jesus. Tentem imaginar, Jesus morreu, ele foi ali crucificado, ressuscitou no domingo. E depois que ele chegou o recado para os apóstolos que ele havia ressuscitado, ele diz para eles irem até a Galileia que ele teria um encontro com eles. E eles foram, se reuniram e ficaram num lugar fechado. Eles tinham medo de perseguições, tinham medo de serem mortos pela fé que professavam. Tenta agora você imaginar 11 homens, adultos, barbados, trancados num ambiente fechado. E ali naquele ambiente fechado, eles estão cheios de dúvidas. E ali, é claro, eles precisam beber, precisam comer e precisam buscar esse alimento, essa comida em algum lugar para isso. Eis que, enquanto estão ali reunidos, cheio de dúvidas, cheio de medos, aparece uma pessoa dentro da sala. Entra na sala sem precisar abrir a porta.
uma pessoa com um corpo normal, porém glorificado, que consegue passar pela parede, pela porta, sem precisar abri-la. Eles, é óbvio, morreram de medo. Na mentalidade deles, aquilo era um fantasma. Eles não reconheceram porque o corpo era glorificado. Não dava para saber se era Jesus ou não. E eles entram em pânico, em desespero. Cada um corre para um canto da sala, colocam a cara na parede, se prostram no chão, como uma criança que se esconde do monstro do armário, como uma criança que entra debaixo do cobertor, do edredom, para não ver o perigo que está do lado de fora, ou que ela imagina ser perigoso. Esses homens barbados têm essa reação, morrem de medo, tremem, gritam de pânico, porque tem entre eles um fantasma. E Jesus, então, graciosamente, vira para eles e diz: paz seja com vocês. Ou eirene rumim no grego. Que a minha paz esteja sobre vocês, fiquem calmos, sou eu, não temas, é a frase mais usada por Jesus tantas e tantas vezes no Novo Testamento. Queridos, é normal sentir medo, é normal sentir dúvida, e não é raro até entrar em pânico, mas mais normal ainda é acreditar que Jesus está conosco. Que Jesus vem para nos acalmar, para consolar, para cuidar do nosso coração. Mesmo Jesus falando, paz esteja com vocês, esse cumprimento tão belo, eles estão amedrontados, eles estão trêmulos, eles estão em pânico. E Jesus diz, olhem para mim, eu sou o Jesus que andou com vocês. Eles, com muito medo, olharam para ele, mas não reconheciam. O que ele faz então? Levantem-se e toquem nas minhas mãos. Vejam o furo na palma das minhas mãos. Vejam o furo que eu tenho aqui na lateral do meu corpo. Toquem em mim. Sou eu. E reparem, um por um eles foram se levantando e foram colocando o dedo nas feridas que Jesus trazia. Um por um. Mas ainda assim, o relato de Lucas 24, 36 a 43, mostra que ainda assim, todos o tocaram suas feridas, mas mesmo assim, eles tinham dúvida se era ele ou não. E o que ele faz? Vocês têm algo para comer? E eles ofereceram um peixe para ele. E ele comeu do peixe junto com aqueles homens. Qual o propósito de Jesus em aparecer com as marcas, as cicatrizes da sua crucificação? Era justamente provar para eles que ele era o Jesus ressurreto, porque ele estava no corpo glorificado, um corpo perfeito, que deixava dúvida nele se era a mesma pessoa. E aí surge a dúvida, será que o Jesus que você vai encontrar no céu, na glória, que vai te receber de braços abertos e dizer, servo bom e fiel, seja bem-vindo, entra no gozo do seu Senhor. Será que ele tem os furos nas mãos, nos pés e na lateral do corpo lá no céu? Claro que não. Ele apareceu com essas marcas no corpo para provar para eles que ele era Deus. E por que isso, gente? Porque eles não acreditavam nele. Eles não criam em Jesus como Deus. Qual o lindo detalhe dessa história? Que ali naquele lugar estão reunidos apenas 10 apóstolos. Faltam 2. Judas Iscariotes, porque havia se matado. E falta também Tomé. Tomé não estava com eles naquele primeiro momento em que Jesus apareceu e eles puderam tocar no corpo de Jesus. Por que Tomé não estava ali? Onde Tomé estava naqueles dias? Aproximadamente eram 8 dias que eles estavam reunidos ali. Bom, talvez você vai pensar, Tomé era medroso. Tomé estava escondido em outro lugar? Muito pouco provável. Tomé tinha uma bravura indomável. Tomé era um homem aguerrido. A proposta histórica mais próxima da realidade é que naqueles 8 dias os mantimentos se acabaram. São 11 homens no mesmo espaço físico. Alguém tinha que sair para buscar mantimento. E o único que teve
coragem e disse, eu vou, possivelmente seja Tomé. Tomé saiu para buscar mantimento, mesmo correndo risco sério de morte, de ser preso, porque todos procuravam pelos apóstolos de Jesus para dar fim a eles, porque eles acharam que Jesus era o líder de uma seita, e esses homens eram os seus braços direito e esquerdo, e Tomé, ele teve coragem. Ele saiu para buscar os mantimentos. Mas João capítulo 20, a partir do versículo 25, relata o momento em que Tomé retorna para junto dos demais apóstolos. E justamente nesse momento que ele retorna, é que temos toda aquela fala, aquela dinâmica que gerou a má fama desse apóstolo. Por que que ele volta? Todos estão comemorando, estão felizes da vida, estão alegres. Ele saiu, deixou eles tristes. Ele voltou, eles estão alegres. E ele pergunta, por que estão alegres? O que aconteceu? E eles dizem, nós vimos Jesus. Jesus veio aqui, esteve conosco, entrou por aqui sem precisar abrir a porta. E nós tocamos nele, vimos as marcas em suas mãos, seus pés e a sua lateral. Tomé disse, eu não acredito. Não acredito. Mas por que Tomé não acreditou? Será que porque só ele era incrédulo? Não. Porque ele também era um apóstolo. Também era especial e amado por Jesus. Por que ele apareceria só a 10 e não a ele? Será que ele era um inferior entre os apóstolos? Será que ele não tinha o mesmo direito de receber dessa graça tão bela de ver Jesus com seus próprios olhos? Tomé se sentiu diferenciado e falou, eu só acredito se eu também tocar, porque todos vocês tocaram, todos vocês viram, eu só vou acreditar se eu também vir, porque eu também sou um apóstolo. Queridos, qualquer um de nós diria a mesma coisa, qualquer um de nós teria a mesma atitude. Quando ele acaba de falar isso, Jesus entra de novo na sala, sem abrir a porta. Ele aparece de novo. Todos maravilhados. Tomé olha para Jesus e vê. E não é que é verdade? Jesus vem até ele, se aproxima. E num ato de muito amor, diz a ele, Tomé, está lá em João, capítulo 20, versículo 25 e diante. Tomé, coloca o dedo aqui, Tomé. E Tomé coloca. Aqui, Tomé, coloca o dedo no outro furo. Coloca o dedo aqui na minha lateral, Tomé. E Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas crente. O que Cristo está falando para Tomé, ele está falando para todos os outros apóstolos também. Tanto é que ele termina dizendo de maneira maravilhosa. Tomé, você está feliz, né? Porque você me viu, porque você viu as marcas no meu corpo. Mas Tomé, muito mais felizes serão aqueles que não precisaram ver e creram. O que Cristo está dizendo? Que nós, que as gerações posteriores aos apóstolos, nós somos mais felizes e bem-aventurados. Por quê? Porque nós não precisamos materializar a nossa fé. Nós não precisamos ver para acreditarmos. É exatamente a definição de fé que o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos apresenta. Fé é o firmamento das coisas que não se veem. É as coisas que a gente espera. Isso é fé. Se eu preciso ver para crer, isso não é fé. Se eu preciso tocar para crer, isso não é fé. Se eu preciso levar um objeto para casa para depositar no objeto a minha fé, isso também não é fé. A fé é o que se espera. E Jesus diz para ele e para todos os outros, felizes são os que não precisarão ver, e ainda assim eles crerão. Assim sendo, querido, querida que nos acompanha, Tomé, ele era incrédulo, mas na mesma medida que os demais, e nada mais do que isso. Tomé não merece a má fama que infelizmente foi colocada sobre ele. Ele era um homem que tinha uma fé idêntica, ou pelo menos muito semelhante a todos os demais, mas diferente dos outros. Ele era um homem aguerrido, um homem de uma coragem indomável, de uma coragem digna de ser reconhecida
por todos nós. Agora que você tem uma boa noção a respeito de quem foi Tomé, esse homem também conhecido como Dídimo, cujo nome de batismo foi Judas, ele que foi gêmeo, possivelmente de uma menina, Lídia, ele teve uma missão. Como todos os outros apóstolos, eles saíram em missão pelo mundo antigo, levando da palavra que salva, da verdade que transforma, expulsando demônios. E tem muito conteúdo histórico dizendo que a missão de Tomé passou pela Babilônia, passou pela Pérsia, pela Média, tudo região daquela época, a misteriosa Etiópia asiática, que ninguém firma direito onde é, a China, até chegar na Índia. Ao chegar à Índia, Judas Tomé, o nosso apóstolo de hoje, ele cria suas raízes ali. E ele percebe que na Índia havia um grave problema, o problema de escravidão. Ele percebe que as pessoas eram todas escravizadas ao paganismo, escravizadas aos deuses, às crenças. E quem conhece um pouquinho da Índia, vê que não mudou muita coisa em matéria de fé. Ele chega até ali e ele percebe o quanto aquelas pessoas são escravizadas pelo paganismo, mas ele é comissionado por Deus a ir até aquele lugar, uma terra distante, para ali falar do amor de Deus para aquelas pessoas, para que elas fossem libertadas de toda a ignorância, de todo o perigo, de todo o mal que tem sobre a vida deles. Chegando ali na Índia, ele conhece da história de um rei chamado rei Gondofares. O rei Gondofares tinha um irmão chamado Gade. E esse rei Gondofares, ele queria construir um grande palácio. Ele tinha uma ideia faraônica de fazer um palácio para deixar registrado para toda a humanidade. Mas ele tinha um problema. Ele precisava de mão de obra especializada e precisava também de um bom arquiteto para produzir essa obra. Então, ele tem contato com um tal de Abanes, que era um mercador, aquele que forneceria os materiais para a construção daquele grande templo. Mas esse Abanes era um homem corrupto. Reparem que a corrupção, ela avança os séculos e os milênios. Ele era corrupto e ele tinha a missão de fornecer os materiais, mas também de conseguir um arquiteto para a construção daquele templo. E ele, conhecendo Tomé, ele diz ao rei que Tomé era esse arquiteto, sem que Tomé soubesse disso. O rei pagou uma grande fortuna para ele. Ele vem até Tomé, esse Abanes, e deixa uma parte desse valor com Tomé. Tomé recebe aquele dinheiro e entende que aquilo é uma doação. E Tomé não fica com um centavo daquele dinheiro. Ele distribui o dinheiro aos pobres. Porque ele entende, quando Abanes diz a ele que eles vão trabalhar numa construção de um templo, ele entende que muito mais importante que um templo construído são as almas das pessoas que estão morrendo de fome, de doença e de inúmeras dificuldades. Tomé distribui todo o dinheiro para os pobres. Quando o rei Gondofares fica sabendo disso e percebe que o seu palácio não será construído do jeito que ele desejava, imediatamente ele manda prender ao nosso apóstolo. Tomé é preso. E Tomé, em sua prisão, ele vai passar por grandes dificuldades, pois ele passa a ser visto como alguém que cometeu um delírio, um deslize, um crime contra o rei. Basta ele estar preso. Ele leva a mensagem de amor. O rei é balançado por aquela mensagem. O rei entende por que Tomé dividiu o dinheiro entre os pobres e não na construção do templo. Mas a Índia era dominada por várias crenças e por vários sacerdotes, gurus, pessoas de várias etnias, de vários clãs, que exerciam um domínio sobre a fé das pessoas. E eles não gostaram nem um pouco disso. Conta-se que os brahmanes, que era uma das castas religiosas ali presentes,
se uniram, eles tinham um poder político muito grande. Chegaram até Gade, esse irmão do rei Gondofares, e ali fizeram a cabeça dele para que Tomé fosse executado. Mas o que Tomé fez ali foi marcante demais. Muita gente se entregou para Cristo, muita gente teve a sua conversão, e Tomé não só não foi executado, como ele foi colocado em liberdade. E em liberdade, Tomé continua falando do amor de Deus para as pessoas. Porém, Tomé tem um hábito muito piedoso. Todos os dias, ele ia até uma montanha onde tinha uma caverna, entrava nessa caverna e ali ele se prostrava de joelhos no chão. E ali Tomé orava por horas a Deus, entregando a vida das pessoas, consagrando aquelas pessoas locais ao Senhor, entregando motivos de saúde e tudo mais que as pessoas necessitavam. Tomé, ele dedicava horas e horas de oração. O poder de uma alma está nos joelhos que se dobram, e não na altivez do espírito, e não na colocação orgulhosa. Gente, que lição fantástica! Se queremos ter algum poder diante de Deus, se a gente pode chamar assim, o poder está em Deus, não em nós. Na dependência, na oração, na humildade, na entrega. É isso que faz a diferença. Nós precisamos orar mais, porque por mais que nós tenhamos orado, nunca teremos orado o suficiente. Oração não é para mudar a Deus, mas para mudar a nós, para transformar o nosso coração, quebrar o nosso egoísmo, nos dar dependência de Deus em todas as coisas. Tomé foi assim. Tomé foi um homem de oração. Só que aqueles brâmanes, aqueles sacerdotes, aqueles homens pagãos, eles começaram a acompanhar e saber que Tomé se reunia naquela caverna. Do lado de fora da caverna, eles tinham construído uma cruz de pedra muito bonita para mostrar o trabalho cristão. E esses religiosos pagãos se reuniram e procuraram um motivo para executar o homem de Deus, porque eles não podiam fazer isso publicamente, porque senão o próprio irmão do rei Gade os executaria, pois Tomé era muito precioso, muito querido pela família imperial. O que eles fazem? Eles escolhem o melhor momento. Enquanto Tomé estava ajoelhado na caverna, orando a Deus, em êxtase espiritual, eles vêm até aquela brecha da caverna e lançam uma flecha. A história diz que foi um dardo ou uma lança, algo nesse sentido. Eles jogam essa lança, esse dardo, e esse dardo entra na lateral do corpo do apóstolo, provocando-lhe uma dor lancinante. Tomé solta um grito de dor e, tendo a lança enfiada em seu corpo, ele consegue sair da caverna. Ele vai se rastejando até aquela cruz. E aos pés daquela cruz de madeira, esse homem termina seus últimos dias na terra. Ali Tomé terminou a sua existência. Encerrou a sua vida missionária. Encerrou toda a obra de Deus que Deus colocou para ele fazer. Tomé morreu, mas não o seu legado. Graças ao trabalho desse homem, a Índia recebeu da mensagem de Deus. Muitas e muitas almas se entregaram a Cristo naquele lugar e ali espalharam a mensagem pelos lugares próximos, pelos povos que habitavam naquela região. Tomé, aquele rapaz que era gêmeo com a Lídia, a quem nós não temos nenhuma notícia sobre ela, esse que foi o apóstolo tão aguerrido, que se posicionava diante das circunstâncias, que era corajoso, tinha uma bravura indomável. Esse homem talvez soubesse que estava sendo seguido, espionado, talvez soubesse daqueles inimigos em volta, pois a situação estava muito efervescente. No entanto, ele não deixou de fazer aquilo que lhe era mais sagrado, que era ter intimidade com Deus, ao estilo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sendo perseguido pelos sátrapas, pelos políticos daquela região, mesmo os 3 amigos de Daniel, que não se prostraram ante a estátua de Nabucodonosor, preferindo ser jogados na fogueira.
Tomé também teve esse caráter. Mesmo diante de perigos, ele se colocou humildemente na presença de Deus. Assim que ele morreu, muitas e muitas lendas foram surgindo e a fama de Tomé cresceu exponencialmente naquela região. Todos falavam de Tomé, todos enalteciam o nome de Tomé e lendas foram sendo contadas, histórias infantis, histórias juvenis a respeito desse homem. Uma das histórias, das lendas que contaram a respeito de Tomé, embora seja uma lenda, ela é muito bela por retratar como as pessoas demonstravam carinho a esse homem. A visita de Gondofares, esse é o lema, é a história que se conta em um dos apócrifos antigos. A história conta que trouxeram óleo e acenderam as lâmpadas, pois já era noite. Tipo, Gondofares veio visitá-lo de noite. Eis então que o apóstolo levantou-se com grande voz, orou sobre ele, sobre Gondofares e sobre a sua comitiva, dizendo: paz seja convosco, irmãos. Ele aprendeu a cumprimentar com a paz porque Jesus nos ensinou. Como nós deveríamos cumprimentar as pessoas com a paz, porque a paz que nós temos, nós podemos dividir com aqueles que estão em nossa volta. A história diz que eles ouviram a sua voz, no entanto, eles não podiam vê-lo, porque eles ainda não eram batizados. É claro que essa é a parte enigmática e lendária que eles contam. Mas o santo, tomando o óleo em suas mãos, ungiu a cabeça de cada um deles, dizendo, e para mim aqui está a beleza, lenda ou não, era assim que eles viam e imaginavam e lembravam de Tomé. Tomé disse: vem, ó nome de Cristo, que é sobre todo nome. Vem, ó nome que é santo, exaltado e rico em misericórdia. Faze vir sobre nós a tua misericórdia. E ali esses homens recebem dessa graça preciosa de Deus. Tomé viveu e morreu na humildade, no espírito aguerrido, e Tomé sabia que ele não era Deus. Que Deus era só Cristo, que trafegava por meio dele, que andava por meio dele, que derramava sobre a vida das pessoas, usando ele como canal para essa bênção. Esse foi Tomé. E assim como Jesus disse a ele, quero terminar nossa aula também dizendo a mesma coisa para você que nos acompanhou até aqui nessa aula. Diante desses relatos, dessas biografias tão lindas e de sacrifícios tão verdadeiros, como Jesus disse para ele, não seja incrédulo, mas crente. Que você creia no amor de Deus, que você creia no sacrifício de Cristo na cruz para pagar pelos seus pecados, que você creia em tantas histórias de tantos homens que com o seu sangue construíram o que nós chamamos hoje de cristianismo. E que assim, Deus abençoe grandemente a sua vida. Que por meio dos exemplos de Tomé, você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tua participação. Se você puder, próxima terça teológica, 19 horas, esteja conosco. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Bartolomeu, outro apóstolo fenomenal de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e obrigado pelo carinho e por estar conosco até esse momento. Fiquem na paz e até nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.